O darwinismo social tinha justificado as políticas genocidas nas colônias e, nos mesmos anos, também abasteceu novos medos entre a elite britânica. Medo de outras raças perigosas vivendo em seu seio, as classes operárias de suas próprias cidades. Na verdade, raça e classe estão muito próximas uma da outra. Se olharmos os livros sobre raça, da época de Darwin, eles sempre falam da raça Cockney, a raça rural inglesa, da raça escocesa. Havia desenhos da cabeça de um membro típico da raça Cockney, e essa palavra era usada muito seriamente. Havia mapas de onde viviam as raças criminosas. Os cientistas raciais e reformadores sociais visitaram prisões para estudar as raças criminosas em primeira mão, e entre eles estava o primo de Charles Darwin, Francis Galton. Galton estava apavorado com o fato de as raças inferiores estarem se reproduzindo mais rápido do que a classe média. Parecia que a lei de Darwin tinha virado do avesso. Os menos aptos estavam sobrevivendo. Darwin tinha olhado para trás. De onde tínhamos vindo? Galton virou o telescópio para o outro lado. Para onde estamos indo? E ele devotou muito do resto de sua vida à ideia de entender o Homo sapiens. Nós, como uma espécie, ia tentar direcionar para onde o Homo sapiens deveria ir, para se tornar mais sapiente, mais sábio no futuro, mais gênio e menos do que ele viu. Mais idiota, mais ignorante e mais decadente. Galton projetou uma nova ciência de procriação humana seletiva. Ele sonhou em encorajar a classe média a ter mais filhos e inibir a procriação entre as classes inferiores e criminosas. Chamou essa ciência nova de eugenia. Na última década do século XIX, ela foi amplamente respeitada e atraiu uma variedade de adeptos de alto perfil. Muitas das grandes figuras do fim do século XIX e início do século XX estavam incluídas. Gente como George Bernard Shaw, H.G. Wells, Winston Churchill, todos eles eugenistas absolutamente convictos. Chamado Eugen Fischer, viajou para a pequena cidade de Rehoboth, terra de um povo de herança mista boer e africana, que se chamava Rehoboth Bysters. Fischer e seus assistentes passaram meses fotografando, medindo e examinando os habitantes dessa cidade. Repousando nos cofres de um arquivo na Namíbia de hoje, as fichas e fotografias originais de Eugen Fischer continuam como ele as deixou há um século. Elas revelam seus métodos e também suas metas. Aqui, Eugen Fischer alinhou as diferentes fotos lado a lado para tentar identificar aspectos faciais muito específicos, como os olhos ou os narizes. Ele fez isso para tentar mostrar como aspectos faciais africanos muito específicos, como os ossos da face altos e os olhos saltados, que representam os genes africanos, são muito proeminentes e ficam mais proeminentes através das degenerações. Eugen Fischer veio para a Namíbia para provar um ponto básico, o de que essa mistura racial sempre foi ruim e que o gene africano é dominante sobre o gene branco. O trabalho de Fischer em Rehoboth selou sua reputação como um dos destacados cientistas raciais alemães. Isso também trouxe a ele o reconhecimento de uma nação que estava, então, experimentando o maior fluxo de imigração que o mundo já tinha visto. Nos primeiros anos do século XX, a constituição étnica dos Estados Unidos estava sendo transformada com a chegada de milhões de imigrantes às grandes cidades. Muitos dos que temiam que essa imigração em massa levasse a uma ampla mistura racial consideravam as ideias da eugenia. A eugenia floresceu, modificou-se e ficou fora de controle quando chegou aos Estados Unidos. E a ironia é que o movimento eugênico nos Estados Unidos, que com certeza descendeu diretamente de Galton, teve a grande vantagem de ter muito dinheiro, uma imensa soma de dinheiro. Parte desse dinheiro foi usada para abrir o escritório de registros de eugenia, dirigido pelo infame Charles Davenport. Para defender a saúde e a pureza da raça branca,
Davenport e seus seguidores procuraram identificar as classes e as raças nos Estados Unidos que consideravam geneticamente inaptas. Identificadas e monitoradas, os cientistas então assumiriam o controle de sua vida e de sua fertilidade. Quando uma pessoa era identificada como de certa classe, isso significava qual escola ela frequentaria, em que cemitério poderia ser enterrada, onde poderia morar. Era uma questão de vida e morte. As leis do casamento estavam consolidadas em dezenas de estados americanos. Estabeleciam que as pessoas não poderiam casar fora de seu grupo. Negros não poderiam casar com brancos. Índios não poderiam casar com negros. Na Virgínia, se alguém casasse com a pessoa errada, ou seja, casamento interracial, eles descasavam, anulavam o casamento. 27 estados aprovaram leis de casamento eugênicas e os eugenistas difundiram sua mensagem usando um novo veículo, o cinema. Seu sangue está manchado pela herança genética. A propaganda pretendia proteger a saúde genética da raça branca. É errado operar para prolongar uma vida inútil. Isso seria conseguido erradicando os inadequados pela esterilização em massa obrigatória. Eles fizeram isso checando os ancestrais, visando as linhagens sanguíneas para a extinção. Isso é eugenia, o esforço para criar uma raça mestra branca, loura, de olhos azuis, eliminando as outras linhagens de sangue, até ficarem apenas eles e as pessoas parecidas com eles. E o importante aqui é que essas pessoas pensavam estar salvando a humanidade. Essas pessoas pensavam ser liberais, reformadoras. These people thought they were liberals, they were reformers. A eugenia era um movimento mundial. Na Suécia, um programa oficial esterilizou à força 60 mil pessoas, pacientes mentais e membros das minorias étnicas. Na Grã-Bretanha, a sociedade eugênica recebeu amplo apoio de todo o espectro político. Mas foi na Alemanha que as ideias radicais do movimento eugênico norte-americano encontraram sua plateia mais receptiva. Primeiro, tudo ligado aos Estados Unidos parecia moderno, progressivo, científico, democrático, lógico. Então, devia ser bom. Os Estados Unidos eram o futuro, a força para o futuro. Segundo, acho que muitos eugenistas europeus, incluindo os alemães, gostaram do tom adotado pelos eugenistas americanos, que era muito radical e quase sem bobagens. Eles não usavam eufemismos, diziam exatamente o que queriam dizer. Os norte-americanos forneceram mais do que apenas inspiração. As fundações norte-americanas também financiaram o desenvolvimento da eugenia alemã. Este era o Instituto Kaiser Wilhelm de Antropologia e Hereditariedade Humana. Nos anos 30, os homens e mulheres que trabalhavam aqui recebiam doações da Fundação Norte-Americana Rockefeller. E o cientista mais destacado aqui era o homem que fez seu nome na Namíbia, Eugen Fischer. Sob as ordens dos nazistas, Fischer foi autorizada a esterilizar as pessoas racialmente misturadas de Rhineland, na Alemanha, 400 delas crianças. A maioria desses esterilizados pelos nazistas, antes de 1939, porém, eram doentes mentais. Mas quando os nazistas iniciaram sua guerra, abandonaram a esterilização em favor da eutanásia adulta, o eufemismo nazista para assassinato. As vítimas desse programa estavam entre as primeiras pessoas mortas por gás pelos nazistas. Mas o programa não estava restrito aos doentes mentais. Quando chegaram ao número-alvo de pacientes mentais que queriam matar, que era por alto 70 mil pessoas, eles o excederam ligeiramente. A primeira coisa que fazem é chamar a SS, que tem um grande número do que eles consideram ser prisioneiros doentes de campos de concentração. Em outras palavras, pessoas que poderiam usar óculos ou ser míopes, ou ter uma perna de madeira, ou coisas assim. E eles os queriam fora do caminho.
Então, pegam 15 ou 20 mil pessoas dos campos de concentração e as matam em nome da SS. É mais ou menos como um contrato de trabalho. E aí, quando a SS e outras pessoas decidiram partir para o grande projeto, que era matar a população judia da Europa, e em particular a da Polônia, que é a maior população com que eles se preocupam, essas pessoas se adiantam e dizem: ah, nós podemos fazer isso, já fizemos, temos um registro de que fizemos isso, matamos pessoas. E estes se tornaram os funcionários centrais em todos os grandes campos de concentração. Esses centros de matança eram a segunda rede de campos de concentração e de extermínio na história alemã. Os especialistas em eugenia, ou higiene da raça, como os alemães chamavam, estavam envolvidos não só com suas tarefas diárias, mas também com os mais altos níveis de planejamento. Vale lembrarmos que na conferência Wannsee, que foi a que armou o plano para a solução final, quase metade das pessoas da mesa tinham doutorado, PhD em higiene da raça ou genética, como diríamos hoje. Há então um elo real entre o plano galtoniano e os horrores que aconteceram na Alemanha.